Muito bem-vindo, Fernando, tudo bem? Eu estou parecendo aquela filmagem daquele filme extraordinário do Charlie Chaplin, quando ele faz O Grande Ditador, e aí tá ele e o outro personagem, ele de Hitler, e o outro personagem seria o Mussolini. E aí ele aperta a cadeira assim e abaixa, lembra? Eu lembro. Hein? Então eu apertei a cadeira aqui e fiz assim no estúdio, ó. Nossa. E aí? Aliás, um filme que ganha cada vez mais atualidade, né? É impressionante como determinadas questões de arte, e essa, o filme O Grande Ditador, quem não assistiu, precisa assistir, né? Como é mais do que atual. Aliás, esses dias nós vimos algo assustador, que foi aquela multidão na Itália fazendo o símbolo nazista, pessoal ligado ao Mussolini. Inacreditável como isso ocorre hoje. Mas que bom que na Alemanha nós vimos uma manifestação de milhões de pessoas contra o fascismo e o nazismo agora recentemente. Ou seja, ao mesmo tempo que determinados sentimentos de ódio nós achávamos há um tempo atrás que estavam ultrapassados, superados, e voltam, nós também temos a esperança de uma resistência enorme de pessoas contra esse tipo de ideologia nazifascista. Mas já fiz a minha introdução, fico à disposição de vocês, gostei dessas redes atrás. Mas você sabe que você está convidado, não só você, como sua esposa, para virem aqui. A gente já falou para vocês que a casa está à disposição para recebê-los no sul de Minas. Vamos combinar, eu estarei aí. Só me lembro de um caso interessante de um amigo chamado Guilherme Verqueiro. Ele é pianista, e um dos grandes pianistas brasileiros, e ele uma vez chegou para passar uma semana na casa de um amigo que chamava Ricardo do Canto, e se hospedou como hóspede e ficou 10 anos. Então, cuidado! Cuidado em me convidar, que eu posso entrar e não sair, hein? Será um prazer. Fernando, hoje foi um dia quente. Você que é carioca, ia ter aí o Ramagem como candidato a prefeito, disputando a eleição contra o Eduardo Paes, o PL já tinha decidido, e hoje ele recebeu a visita da Polícia Federal por ter grampeado, supostamente, né, 30 mil pessoas, imagino que você entre elas, inclusive. É bem possível. De fato, eu, em que pese morar também no Rio de Janeiro, eu não sou carioca, eu sou sul-mato-grossense, filho de capixaba com mineira, irmão mais velho baiano e 2 irmãos curitibanos. Mas sou casado com carioca. Agora, é bom ver as instituições voltando a funcionar. Não que vibremos com ações policiais, mas contra esses absurdos de um cara que se utilizou do poder do Estado, provavelmente para bisbilhotar a vida alheia e as resistências democráticas, certamente ele pode ter tentado me interceptar, mas acho difícil ter minha voz lá, pelos cuidados que eu tomo constantemente, mas é provável que achem provas contra esse tipo de gente, né? Ele. E, Fernando, espionar celular alheio assim é crime. Ele pode ser preso? O que pode acontecer se ficar confirmado que ele ordenou que o software comprado pela BIM fosse utilizado para espionagem ilegal? Veja, eu aqui de cabeça, talvez seja o artigo 9º da lei que regula a interceptação telefônica. Meu pai sempre dizia que quem sabe artigo de cabeça é preso, né? Então, há uma lei que regula o procedimento de interceptação telefônica. Então, lá nesse artigo diz o seguinte, que a interceptação telefônica ou de comunicações
sem ordem judicial é crime. Então, é evidente que, se estivéssemos falando de a utilização da tecnologia para o serviço de inteligência do Estado, que, vamos dizer, excepcionalmente pudesse ser utilizado em uma questão de segurança do presidente da República ou do nosso país, o que não tem nem regulamento, mas poderia ser encaixado numa inexigibilidade de conduta diversa, né? Ou seja, se realmente a ABIN intercepta alguém sem ordem judicial em razão de prevenir um atentado contra o presidente da República, crime. Seria crime mesmo assim. Mas nós poderíamos até admitir algo deste porte, tendo em vista um interesse maior da vida do presidente da República ou da nossa segurança nacional, apesar de não ter regulamento sobre isso. Agora, a interceptação de opositores políticos ou o monitoramento de pessoas, jornalistas, políticos, opositores, etc., não há justificativa nessa exceção da legalidade. Portanto, ele teria cometido o crime, que é um crime grave, de interceptação de telefone sem ordem judicial, telefone e comunicações. Veja, não é só telefonema, né? Porque hoje você tem diversos tipos de comunicação, seja WhatsApp, seja mensagem de texto, e-mail. Então, a lei é ampla em relação a isso. E além daquele crime, que já é um crime pesado, tá? Você teria os crimes de organização criminosa, porque ele não deve ter feito sozinho, deve ter tido mais de 3 pessoas, entendeu? E, obviamente, isso não deve ter sido feito sem a anuência do presidente da República. Acho difícil. Podemos até aguardar para ver se a delação do Cid tem algo sobre isso, hein? Porque é bem provável que na preparação dos atos golpistas, que não foi, repito sempre, que a tentativa de golpe não se iniciou no dia 8 e não terminou no dia 8. Ela teve muitos atos anteriores ao dia 8, desde a bomba até atos do ataque constante que o Bolsonaro fez ao Supremo Tribunal Federal, a liberação dos CACs para tentar criar uma guerra civil, e parte disso pode ter sido o monitoramento de pessoas, né? Com certeza. E agora estão dizendo que o próximo alvo pode ser também o general Heleno, né? Porque a ABIN era subordinado ao GSI, o GSI, quem comandava o GSI, general Heleno, né? Então também. É de se inclusive meditar se não é hora de pensarmos, infelizmente, da retirada dos poderes militares da ABIN por esses desvios. Veja, é óbvio que é fundamental qualquer país do mundo ter um serviço de inteligência. Qualquer país que precisa ter um serviço de inteligência. E não vamos nos iludir que um serviço de inteligência acabe cometendo determinadas ilegalidades. Mas, é o que eu digo, é preciso que, na balança dos bens jurídicos tutelados, protegidos, só uma coisa justifique: a segurança, quer dizer, do presidente da República e do país. Para isso, quando você desvia isso, evidentemente, e se os militares não conseguiram ainda compreender o papel de Estado que tem, independentemente do governo, e nesse papel de Estado tem os limites constitucionais da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, entendeu? Do sigilo das comunicações. Se não compreenderam isso até hoje, está na hora, talvez, de rever quem comande a ABIN. Sim. O Fernando, o Ramage e mesmo
o general Heleno não fariam isso sem autorização do presidente da República, né? Acho improvável que isto ocorra. Acho improvável. E agora, mais improvável ainda diante da conjuntura. Porque um ato isolado poderia ser, sim, mas na conjuntura de quê? A minuta do golpe. Há ataques pessoais do presidente da República ao ministro do Supremo. Há relatos do Bolsonaro pedindo para ver se era possível interceptar o Alexandre de Moraes. Inclusive para o hacker de Araraquara, vamos dizer assim. Tem isso. Portanto, é o seguinte, é muito improvável que o presidente da República não tenha dito à ABIN ali do seu lado, olha, será que vocês conseguem interceptar o Alexandre de Moraes? Será que vocês conseguem interceptar o Lula? Será que vocês conseguem interceptar? Então, digo, será que na delação do Cid não tem algo a respeito? É possível que tenha. Aliás, eu que sou originalmente contra as delações, a forma de delação, mas ela existe, e temos que evitar abusos, o fato é que esses atos violentos, por exemplo, a delação do caso da Marielle Franco, né? Do Lessa, do Rony Lessa, e a delação do Cid, elas foram depois de prisões legais e podem ter fatos reveladores ainda desconhecidos do público. Né? E quem disse que não foi própria delação que encaminhou essa operação? Né? Você diz, está no mundo. Essa de hoje. Pois é. Pode ser. A gente não sabe ainda que tem alguma coisa na delação lá do Cid que tem encaminhado a essa operação de hoje. Não há como saber ainda. O Bebiano, eu vou falar sobre isso no Falar Vai, Fernando. Naquela entrevista ao Roda Viva, 11 dias antes de ele morrer, ele falou que o Carluxo teria acionado a BIM para criar uma BIM paralela e que ele teria sido contra e que o Souza Cruz, Santos Cruz, né, também teria. E o general Heleno teria ficado numa posição assim, não, precisa ver, tudo bem, vamos olhar, meio que não disse não. É o que o Gilmar Mendes chamou em outra ocasião, falando da Lava Jato, de que agiam como uma Stasi, uma Gestapo. Portanto, não é à toa a ligação do Sérgio Moro com essa gente, que o Sérgio Moro, inclusive, levou para o COAF um sujeito que tentava investigar os ministros, ilegalmente. Eu acho, olha, Rová e Dri a todos, eu acho que está na hora, inclusive, de ser melhor regulado essa questão das interceptações das comunicações no país. Digo por quê. Essas malas de interceptação telefônica, que já vou lembrar o nome, do Guardião, o nome do programa Guardião, elas foram multiplicadas no país. O Ministério Público do Rio de Janeiro comprou, o Ministério Público de tal lugar comprou, a polícia comprou, não sei o que comprou. Então, você não tem controle sobre quem intercepta quem e dos abusos, porque qualquer um numa máquina dessa pode colocar um telefone e ele começa a ser interceptado. Não é à toa que todas as vezes que nós conseguimos, como advogado, uma ordem judicial para ter acesso ao Guardião, eles preferem que haja anulação da gravação do que deixarem acessar. Olha que problema. Então, era preciso criar um órgão central no país, aonde todas as interceptações telefônicas
têm que ser feitas através desse órgão central ou registradas por esse órgão central para você evitar esses abusos. E aí o seguinte, também, mesmo um serviço de inteligência, como a BIM, precisa ter compliance, precisa ter verificável depois de X anos. Ora, o que acontece é o seguinte, você interceptou um telefone por uma questão de Estado, você não pode apagar esse telefonema e nem pode ocultar que você interceptou. Porque existem interesses de Estado que são admitidos, mas a lei de acesso à informação garante o seguinte, depois de X tempo, isso tem que ser acessível. Da mesma maneira que a gente tem interesse de saber o que o SNI fez na ditadura militar, chegará um momento em que essas... Olha o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. É acessível hoje o que o presidente dos Estados Unidos falou no Salão Oval, quase levou o presidente dos Estados Unidos... Qual foi o presidente dos Estados Unidos que quase sofreu impeachment? Sofreu impeachment. Nixon. O Nixon. Pô, gravações feitas no Salão Oval, registrado. Certo? Então é o seguinte, por quê? Porque a partir do momento que foi feita a interceptação, a gravação ambiental, aquilo não é mais um arquivo privado, aquilo é um arquivo de Estado e que precisa ser preservado. Portanto, nós precisamos preservar essas informações independentemente de qual órgão se faça. Ô, Fernando, mudar um pouco de assunto, porque você foi um dos primeiros aqui a dizer no programa Fórum 11h30 que as pessoas sabiam quem era o mandante do assassinato da Marielle, que era o mandante daquele crime. E chegou a dizer naquele momento que se tratava de alguém ligado ao aparelho de justiça, tribunal, se não me engano, até cravou que era Tribunal de Contas. A Adri deve lembrar melhor aí. Tribunal de Contas do Estado, é isso. Conselheiro. É isso? Fechou? Veja, naquela ocasião eu disse o seguinte, que eu escutei que haveria a ligação, ou que o mandante viria do Tribunal de Contas do Estado. Sabe que não falei nenhum nome. E o senhor Domingos Brazão mandou uma intimação para minha casa que eu explicasse a minha afirmação. Eu respondi a ele a intimação com outra intimação, dizendo, olha, não falei o nome de Vossa Excelência em relação a ser mandante, mas quem deve elucidar essas questões é o Estado e a polícia. Portanto, cabe ao Estado e à polícia investigar. Agora, nós estamos diante do seguinte fato. Não é o Fernando Fernandes ou a revista Fórum que imputou ao senhor Domingos Brazão ser o mandante da morte de Marielle. E falo isso para ficar público aqui, porque todos nós, quando falamos o nome desse senhor, podemos estar sob a vida em risco. Portanto, fica aqui o registro, inclusive, da nossa própria segurança pessoal. E já, inclusive, em determinada oportunidade, fiz chegar à Polícia Federal essa preocupação quanto à segurança em relação a este fato. Mas o seguinte, a notícia que se tem é que o senhor Rony Lessa teria dito na delação que ele seria o mandante. Veja, fiz uma observação de que nós já vimos, na época da Lava Jato, muitos abusos em delação premiada. Delações premiadas forjadas e feitas para imputar crimes a alguém inocente. Inclusive, delações premiadas feitas para influir na própria eleição, como aconteceu com o Sérgio Moro divulgar no meio da eleição. Então, eu espero que o senhor Domingos Brazão
A do Palocci, né? Vamos deixar claro. Tenha condições de se defender. Certo? Se defender. Agora, se o nome dele está indicado como mandante pelo Rony Lessa, também quero crer, veja, que, e explicando como é que é feita uma delação premiada. Quando há lá o pedido de homologação da delação premiada no STJ, significa que a delação já foi realizada. Tudo que o senhor Rony Lessa falou está gravado. Todos os documentos e provas que o senhor Rony Lessa tinha que fornecer já foram fornecidos. Portanto, se matarem o Rony Lessa hoje, o seu depoimento já foi dado. Está gravado. O artigo, esse está aqui, artigo de cópia está anotado, tá? Eu falei ontem sobre isso. Artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 13.964 de 19. Não é memória de elefante. Bom, já está lá gravado. E estando gravado, já foi realizado. O que acontece? Há um pedido de homologação. Homologação do quê? Do contrato de delação premiada. E aí o seguinte, acho difícil que, se verdade for, o fato dele ter apontado o senhor Domingos Brazão como mandante, de ter impedido a homologação de algo, de um sujeito que está sob uma acusação gravíssima, que é o Rony Lessa, sem que ele entregasse prova nenhuma. Acho muito provável que ele tenha feito uma delação em que ele diga quais são os elementos que levam a comprovar essa imputação. Onde ele se encontrou, como ele recebeu a ordem, como é que foi o acordo. Então, isso tudo, assim, no Brasil, nem a confissão de um crime é prova suficiente, nem a confissão prova suficiente. Porque a confissão tem que estar concatenada com outras provas dos autos. Você diz, eu matei alguém, então onde é que está a arma? Eu joguei no rio, onde é que é o rio? Qual era o calibre da arma? Onde é que o senhor comprou a arma? Onde o senhor estava? Qual é a perícia da onde ele estava para o local que o cara recebeu o tiro? Ou seja, tudo isso tem que estar concatenado com a realidade. Então, eu acredito, quero crer que, se o Lessa fez essa imputação, ele deve ter levado aos autos todos os elementos necessários para comprovar isso. E, obviamente, que, se for concatenado com todos os elementos, é de se esperar a prisão e condenação. Aliás, acho que a acusação é tão grave, que, em nome da democracia, não é de se admitir que persista no poder, enquanto investigado por ato tão grave, um sujeito desse, como membro de um tribunal. A acusação, veja, eu não estou aqui, e isso eu coloco, não porque é o Domingos Brazão, ou porque é fulano, ou porque é ciclano, certo? Porque, para todos, nós queremos a presunção de inocência. Mas a presunção de inocência também, em casos específicos, não podem dar chance, em casos como esse, da pessoa se utilizar de seu poder para criar uma espécie de blindagem. E isso é um problema grave. Talvez seja, nos últimos anos, o mais grave crime contra a democracia que nós tivemos, esse assassinato. Não, ainda mais se confirmar, né, que ele teria sido mandante por... Aí tem que prendê-lo. Vingança, quer dizer, vingar, manda uma... O que é aí, né? Onde chegamos, né? Que absurdo. E
Muito complexo isso. E agora a PF está atrás de outro mandante, né? Porque ele teria sido um dos mandantes. Tem mais mandantes ainda, né? Nesse caso. E provavelmente a Polícia Federal já deve ter realizado uma série de investigações complementares em relação a isso. Não vai ser. E como você vê a federalização desse caso? Porque agora só depois que veio o governo Lula e o Flávio Dino determinou que a PF entrasse no caso, que a gente está tendo essas informações depois de 6 anos do crime. Né? Eu tenho sido um pouco mais radical em relação à federalização. Eu acho o seguinte: hoje a Constituição permite que o procurador-geral requeira ao Superior Tribunal de Justiça a federalização de uma investigação em razão de ofensa aos direitos humanos. Eu acho que isso tem que ser ampliado de maneira muito maior. Eu tenho dito, repetido e defendido, inclusive em uma matéria que escrevi na Folha de São Paulo, que, assim como a saúde, a educação, a competência, e aí não falo de judicial, a competência do poder público é concorrente, ou seja, é responsabilidade do município, do Estado e da União prover educação, saúde, habitação à população. Em um país que 8% dos homicídios são solucionados, e eu tenho defendido que a Polícia Federal deve ter atribuição de investigar concorrentemente todos os homicídios do país. E mais. E fico feliz porque li ontem ou hoje, que eu acordo de madrugada, bem de madrugada mesmo, 4 horas da manhã, eu li em algum lugar que o procurador ou promotor que o Lewandowski estaria indicando para o Ministério da Justiça, em conjunto com um projeto do Dino, ainda como ministro, para ser aprovado no Congresso Nacional, uma espécie de PEC, o projeto Flávio Dino seria criar uma corregedoria nacional de polícia. Mas que não é só uma corregedoria, daria à Polícia Federal as condições de prover aos estados de tecnologia. Porque o que acontece? Nós precisamos fazer com que a Polícia Federal seja um grande centro de DNA, de balística, né, e de informações necessárias para que as polícias estaduais possam se suprir para solucionar crimes, mas mais do que isso. Não é possível pensar o combate à milícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, se não tiver um olhar de fora. Porque grande parte da polícia, fazendo aqui exceção de policiais e de forças policiais honestas, sérias e contra milícias, mas grande parte da milícia vem da polícia. Portanto, há essa estatística de 8% só solucionado é uma mistura de duas coisas. Incompetência, entre aspas, do Estado e da polícia, por falta de instrumentos, o que essa questão nacional daria chance de solução, ou seja, DNA, balística e etc., perícia, que é o que permite com que se haja a solução de homicídio, mas também, evidentemente, um olhar de fora para dentro, para fazer com que as polícias não deixem de solucionar crime por causa do envolvimento da própria polícia. O que faz parte um pouco dessa não solução durante muito tempo do problema da Marielle.
Então, eu sou favorável à federalização desse tipo de investigação, mas vou mais. Eu acho que nós precisamos, num país que solucionou 8%, duas coisas. Fazer um Centro Nacional de Polícia Forense da Polícia Federal e permitir com que isso seja investigado pela Polícia Federal sempre, ainda mais quando tem homicídios que influenciam 2 estados, sujeito que mata num estado e mata no outro. Balística comprova que a arma foi usada em mais de um lugar. Por que não vai envolver a Polícia Federal? Não tem sentido. E mais, acho que nós temos que mudar a prescrição dos crimes de homicídio no Brasil. Veja, não é tornar o homicídio imprescritível, mas o fato é que a prescrição deveria contar somente a partir da identificação do autor do crime. Existem crimes que são assim, por exemplo, a injúria, a calúnia. Se um sujeito pratica uma injúria contra você, enquanto você não sabe quem é o sujeito, enquanto você não toma conhecimento, não começa a correr o prazo de 6 meses. Só depois que você identifica. Por que nos Estados Unidos, por exemplo, você vê 30 anos depois, desarquiva o caso e o cara acha o cara? É porque a prescrição começa a contar só depois. Então, nós precisamos ver isso, porque na balança dos bens jurídicos protegidos, tutelados, a vida humana é a mais importante de todas. E é onde o nosso sistema de cabeça para baixo menos protege. Portanto, eu sou a favor da federalização, não só no caso da Marielle, mas que a gente faça isso de maneira mais ampla para que a gente termine com esse Estado assassino que nós temos. 200 mil assassinatos por ano é um negócio. É bem provável que mesmo uma guerra como a de Israel, se vocês botarem um Google aí, contra a Palestina, é capaz de nós estarmos matando mais ainda. Hein? Certamente outras, como a Ucrânia, eu não tenho a menor dúvida. Mas... Ucrânia, 4 mil mortos, Palestina, 40 mil mortos. Então, 40 mil mortos. Não chegamos ainda, olha só, nós temos uma guerra dessa por ano aqui. 50 e poucos mil. Então, assim, é inacreditável como nós nos acostumamos com o nosso genocídio interno. E precisamos cuidar disso, porque não é possível. Sim. Dri, tem perguntas aqui no chat para o Fernando, comentários? Tem super sticker, tem muita Ninguém gente... me xingou ainda? Não, tem perguntas a Solange. Não seria melhor um sistema informatizado que unificasse a Polícia Civil em todo o país? Então, é mais ou menos isso, só que utilizando-se também da tecnologia da Polícia Federal, que tem um investimento bilionário e é quem detém, por exemplo, as informações de todas as armas do Brasil, além do Exército, mas está unificando, que a gente possa... Então, é preciso criar esse tipo de tecnologia, né? Tem aqui também um passo para a reestruturação das polícias, inclusive para a desmilitarização das PMs. Nesse ponto, queria responder. O Zaffaroni, que é o ex-ministro da Suprema Corte, né, da Argentina, então, é contra a extinção da PM. Hein? Por quê? Porque ele entende que centralizar toda uma força em uma única força coloca também em risco a democracia, que a divisão das forças armadas, entre aspas, porque forças armadas policiais, em 2 forças diferentes, protege a democracia de alguma maneira. Tendo a achar que o Zaffaroni tem razão. Não sou a favor da extinção da PM, mas de controlar a PM, assim como a Polícia Civil, né, em relação às violências. E queria agradecer a Kátia Fonseca chegando como nova membra, ela também mandando um super sticker, o José Roberto das Neves Santos, muito obrigada. E a Kênia também pergunta qual o potencial dessa investigação contra o Bozo, eu acho que é a do Ramagem, né? Será que pode chegar no Bolsonaro?
É o que eu falei, que é de se esperar saber se a delação do Cid contém alguma coisa sobre isso, e mais. É difícil de se crer que, da maneira com que estava se comportando o ex-presidente da República, inclusive com relatos de tentativa de interceptação do Alexandre de Moraes, que não haja nenhuma participação dele. É difícil crer. A Lucilene comenta, eles acharam que não seria descoberta, eles tinham certeza que iriam vencer as eleições. E aí vocês imaginam, né? Eles falam tanto, né, que o Lula, que o PT é amigo de ditador, da ditadura da Nicarágua, a ditadura da Venezuela, etc. Mas que espionar, né, adversário político que faz ditadura, né? Que é típico de ditadura, né? Então, quem queria ditadura no Brasil, né, gente? Fica cada vez mais claro e evidente. E quem homenageia torturador? Exatamente. Quem, né? Olha, Rovai, acho que Acho que é isso. Agradecer ao Fernando, dizer que as redes estão à disposição, esperando o casal, né, aqui no sul de Minas. São redes, não são as redes digitais, não, são as redes que estão atrás da Adri ali. Redes reais. Como eu disse, cuidado que eu entro e fico por aí, não saio mais. Para que e você aqui não vai ter um marzão à sua frente, mas tem um mar de morros, né? Que também é bastante agradável. A Rosane, ela é de Serra. Então ela vai amar. Março eu. Entendeu? Então, se chegar aí, ela não sai mais mesmo. Hein? E como diz o samba do Zeca Pagodinho, eu prefiro o meu chinelo de dedo do que o cromo alemão apertado. Né? São dois. Aqueles que andam só do que mal acompanhado. Né? Eu tô até com a fita amarela aqui, falando em Zeca Pagodinho. Olha aí. A fita amarela, botei a fita amarela na porta da favela, não é isso? Bordado com o nome dela. O nome dela. É isso aí. Não sextou, mas já quintou aqui no Fórum 11h30. Olha, eu tô com esse cafezinho aqui, já esfriou. Mas esse copinho aqui, ele é um copinho quase bombril, né? Ele serve para café, ele serve para uma cachaçinça, ele serve para uma cervejinha. Hein? Esse copinho americano aqui. Eu acho que, inclusive, eu queria propor, você fez aí, você me mostra de novo a caneca da Fórum. Opa! Então, eu vou propor que a Fórum faça um copinho americano escrito Fórum aqui, ó. Eu vou mandar a caneca da Fórum para o amigo, aliás. Estamos devendo uma caneca da Fórum. Para você e outra para a Rosane. Fernando, um abração, meu amigo. Um beijo no coração aí, tudo de bom. Muito obrigada pela aula aqui hoje. Um beijo, até a próxima. Tchau.